Fidai Bioverso, faça parte desse universo. Hoje vamos falar do habitat e do nicho ecológico. O lugar em que o organismo vive no ecossistema é chamado de habitat. Exemplificando. Lembra da lagoa? Pois é, o habitat de uma alga microscópica e de uma larva de inseto é a superfície ali da água, da lagoa, certo? A superfície ali. Um determinado peixe tem por habitat as águas próximas ali às margens, certo? Entre a vegetação. E o de uma bactéria decompositora, o habitat, minha gente amiga, é a lama no fundo, né? A lama lá no fundo. Cada organismo que vive na lagoa desempenha um papel no ecossistema, ou seja, tem um nicho ecológico. Na ideia de nicho ecológico estão incluídas informações sobre fatores como o que o organismo come, onde, como e em que momento do dia isso ocorre, quais são seus inimigos naturais, a forma e a época do ano em que se reproduz, entre outras informações. Enfim, minha gente amiga, todas as informações sobre a função da espécie no ecossistema. O habitat de uma espécie, minha gente amiga, no ecossistema pode ser comparado a seu endereço, enquanto o nicho ecológico representaria a sua profissão. Ah, que legal, gente! Você percebe que o nicho ecológico representa, assim, todas as condições físicas, químicas e biológicas necessárias a uma espécie para a sua sobrevivência, para o seu crescimento e sua reprodução. Organismos de espécies diferentes podem ter o mesmo habitat e possuir nichos ecológicos completamente diferentes. As algas microscópicas e os microcrustáceos vivem nas águas superficiais da lagoa. A alga, porém, atua como produtor, utilizando luz e fabricando carboidratos, enquanto o microcrustáceo age como consumidor, minha gente amiga. Então, um não interfere, né, na profissão do outro. Duas espécies de animais ou de plantas que ocupam o mesmo habitat não podem ter exatamente o mesmo nicho ecológico por muito tempo, gente. Vai ter babado aí. Quando isso ocorre, as duas espécies competem, o que leva a uma delas a desaparecer, cedendo lugar para a outra. Essa ideia, minha gente amiga, é chamada de princípio de Gauss, em homenagem ao biólogo aqui, a russo, ó, esse carinha aqui, tá vendo? Georg Friedrich Gauss, que nasceu em 1910 e morreu em 1986. Então, em uma de suas experiências, o que foi que Gauss fez? Ele cultivou duas espécies de protozoários, o Paramécio aurelia e o Paramécio caudato. Aqui o gráfico, gente. Veja esse gráfico. Tá vendo esse gráfico? Quando criadas em recipientes diferentes, porém nas mesmas condições, a população do Paramécio aurelia crescia mais depressa do que a população do Paramécio caudato. Tá vendo? Isso indicava maior eficiência na utilização do alimento. Observe agora, minha gente amiga linda, esse gráfico aqui, o 2. Tá vendo o gráfico 2, gente? Quando as duas espécies eram cultivadas juntas, babadão, Paramécio aurelia crescia muito mais depressa que o Paramécio caudato, que assim logo desaparecia. Certo, gente? Interessante isso aí, viu, minha gente amiga? Muito interessante. Vamos falar do nicho mais amplo e do nicho mais restrito, tá bom? Ó, minha gente amiga, de modo geral, pode-se dizer que existem duas estratégias diferentes quanto ao modo como se dá a exploração do ambiente por uma espécie. Isto é, o seu nicho ecológico. Algumas espécies ditas generalistas apresentam um nicho mais amplo, o que lhes confere maior chance de sobrevivência frente às mudanças que ocorrem no ambiente. Outras, as espécies especialistas já possuem nichos mais estreitos. Isto é, utilizam de forma estrita um determinado recurso.
Minha gente amiga, há vantagens e desvantagens em cada uma dessas estratégias. A especialização implica menor competição com outras espécies, certo? Por outro lado, a generalização permite maior flexibilidade quanto às possibilidades de alimentação, abrigo, enfim. Pelas mãos da espécie humana, voluntária ou involuntariamente, muitas espécies de animais e de plantas se dispersaram pelo globo, principalmente nos últimos 500 anos, a partir aí das grandes navegações. Nesse caso, deve-se melhor às espécies generalistas, capazes de explorar novos territórios e descobrir novas fontes de alimento, certo? Para onde quer que fossem levadas. É o caso dos ratos, dos pardais, de certas espécies de formigas e de alguns tipos de gramíneas. Muitas das espécies especialistas, por sua vez, tendem a desaparecer atualmente, pois não conseguem sobreviver às mudanças ambientais provocadas pelo ser humano. Agora sim, vamos fazer as questões. Bora lá. Primeira questão. O que é habitat e nicho ecológico? Explique cada um deles. Habitat é o lugar onde o organismo vive, e se reproduz. Já o nicho ecológico é o papel que uma espécie desempenha em um ecossistema. Segunda questão. O que é o princípio de Gauss? Vamos lá. O princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva, é uma teoria, minha gente amiga, que afirma que duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Vai dar babado aí, briga e confusão, né, minha gente amiga? Terceira questão. Qual a relação entre habitat e nicho ecológico? Vamos lá. O habitat é o lugar onde o organismo vive e o nicho ecológico é o papel que ele desempenha em um ecossistema. Quarta questão. Dê um exemplo de duas espécies que possuem nichos ecológicos diferentes. Um exemplo são as espécies Paramécio caudato e Paramécio bolsaria, que são capazes de conviver no mesmo meio de cultura, pois exploram diferentes nichos ecológicos. Olha que legal, gente. Quinta questão. Explique como o princípio de Gauss pode ser aplicado na preservação do meio ambiente. Vamos lá? O princípio de Gauss, minha gente amiga, pode ser aplicado na preservação do meio ambiente ao ajudar a entender como as espécies interagem entre si e como a competição por recursos pode afetar a sobrevivência das espécies. Com esse conhecimento, minha gente amiga, podemos tomar medidas para proteger as espécies em risco de extinção e preservar, assim, os ecossistemas naturais, tá bom? Na próxima aula a gente volta.